Fala pessoal, o Vitor Peixoto e hoje eu estou aqui com a Carolina, que cuida de diversas coisas dentro da Consult, está envolvida em várias áreas, inclusive área comercial, área de produto, tudo mais. E hoje o objetivo é a gente falar qual o melhor coletor de dados para a sua operação, ou qual o coletor de dados mais indicado para a operação que você tem. Bom, gente, o tema por si só é um tema bastante polêmico. Ele tem, às vezes as pessoas têm visões que podem ser visões particulares a respeito do tema, mas de qualquer forma, a gente sabe que levar o nosso cliente a ter uma compra consciente, dimensionando o equipamento à necessidade dele, para que ele não compre nem muito mais, nem muito menos daquilo que ele necessita, é o principal objetivo do conteúdo que a gente está fazendo hoje, né, desse bate-papo que a gente está fazendo hoje. Então, eu vou contar aqui com a ajuda da Carol durante o vídeo, para que a gente organize isso numa sequência, numa escala, indo provavelmente do que a gente tem hoje de mais simples ou menos sofisticado para oferecer, até coisas mais robustas e mais sofisticadas, como a gente costuma fazer em outros conteúdos dessa forma. Certo, Carol? Isso mesmo. A gente vai fazer aí uma ordem crescente para entender um pouquinho de cada cenário aí. Joia. Então, partindo desse princípio, eu entendo que a gente vai começar com um coletor de dados mais simples, um coletor de dados dimensionado para empresas que têm uma operação mais simples, e evidentemente depois a gente vai contextualizar isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você começasse então já apresentando os equipamentos que fazem parte do que a gente pode chamar aí de linha de entrada para quem precisa de um coletor de dados, né? Certo. Hoje a gente vai tratar de um universo de coletores, né? Alguns vão estar presentes aqui com vocês, outros não, mas a gente gostaria de colocar aqui em primeiro modo, né, sobre a operação. Antes de tudo, a gente recebe muitos clientes. A Consult frequentemente recebe clientes que estão começando sua operação e clientes que já estão aí há muitos anos no mercado. Então, sempre tem a dúvida, né? Qual que é o melhor coletor para minha operação? Ah, é um coletor de longa distância, é um coletor de curta, é um que tem teclado alfanumérico, numérico. Então, para responder todas essas perguntas, e você, funcionário que trabalha numa empresa logística ou no varejista, saber qual que é o melhor coletor para sua operação, a gente vai colocar alguns pontos aí iniciais. Certo, Vitor? Ok, vamos lá. Certo. Então, primeira coisa, a gente coloca muito operação ambiente, né? Hoje a Consult ela trabalha com linhas de produto, né? Hoje a gente vai falar aqui especificamente de produto Zebra, a gente vai falar dos coletores da Zebra, né? Posteriormente, outro webinar, coletores Honeywell, mas o foco aqui é entender qual que é a sua operação. Então, vamos supor, se você é um cliente varejista, um cliente atacadista que tem um supermercado e precisa ir fazer o inventário dos equipamentos, necessariamente para determinadas unidades, você não vai precisar de um coletor tão robusto se a sua operação não necessitar. Então, se você está começando, tem a sua primeira, segunda, terceira loja, que a gente não pode dimensionar num caso assim muito grande, vamos supor uma rede grande, a gente pode colocar como exemplo o Açaí, enfim, o Grupo Walmart, a gente escolhe coletores ideais para sua operação que sejam simples, que atendam ao seu dia a dia. Então, se você vai começar a escolher um coletor de dados, você tem que pensar qual que é o ambiente que eu vou utilizar. Vou usar dentro do supermercado, dentro da logística, vou utilizar no beira-leito em um hospital, e tem alguns pontos aí que a gente precisa colocar como principais. Qual que é a leitura que você vai utilizar? É de curta distância, de longa distância? Qual o teclado que você precisa? Qual que é o acessório que você vai usar? Qual é o tipo de conectividade que você precisa? Isso é um ponto muito importante quando a gente fala em conexão, porque tem clientes hoje que têm a conexão Wi-Fi dentro de um armazém, mas o sinal é muito fraco. Então, se você comprar um coletor que tem a conectividade Wi-Fi, ele não vai conectar direito. O ideal seria você ter um coletor 4G, que seria ter a entrada para o cartão SIM, né, de dados móveis. Então, tem que pensar tudo isso. Qual que é o nível de robustez da minha operação? Vou precisar de acessórios, tipo de leitura, é um ambiente congelado? Então, são algumas informações aí importantes que a gente precisa saber antes de começar a falar de coletor.
Legal. Lembrando que, assim, né, para aquele cliente, né, que tá assistindo esse conteúdo, a gente sabe que todas essas informações, elas são informações que, às vezes, dificultam a escolha por parte do cliente se ele tentar fazer isso sozinho. Então, antes da gente até entrar na família, eu só vou lembrar que os clientes que estão assistindo esse conteúdo, é o seguinte, aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, tem um link que você consegue acessar o nosso site e ter contato com o nosso time comercial. Pintou dúvida? Não importa se o seu projeto é de 1, de 10, de 100 ou de 1.000 equipamentos, ou até mais do que isso. O nosso comercial está à disposição para atender qualquer tamanho de projeto para qualquer tipo de cliente. Então, pintou dúvida, não sei direito por onde começar, entre em contato com o nosso comercial que a gente vai tirar as suas dúvidas, tá? Mas acho que o ponto principal aqui é assim, é partir da seguinte análise. Se o meu depósito, por exemplo, eu tenho um supermercado, vou pegar essa situação que a Carolina acabou de falar. Eu tenho lá 2, 3 lojas. Meu depósito é um depósito pequeno, um depósito de loja, só para atender demanda local. Eu não tenho a necessidade de ficar fazendo cross-docking de mercadoria, tirando mercadoria de um depósito, colocando em outra loja e tudo mais. Então, eu compro de forma centralizada muitas vezes, mas recebo essas mercadorias direto na loja e só faço um processo de abastecimento da própria filial, ou seja, eu faço o recebimento da mercadoria e tiro a mercadoria do estoque e coloco na área de vendas. Eu entendo que essa operação é o que a gente pode chamar de operação mais simples possível, porque a gente está falando de um depósito pequeno, com um processo de recebimento de mercadoria simplificado e um processo de abastecimento de loja que leva em consideração apenas suprir a loja local com aquele depósito. Olhando para esse cenário, que eu considero o mais simplificado, o que é que a gente tem para recomendar para os nossos clientes? Sim, é exatamente isso que você falou, Vitor, é exatamente o cenário, é para aquele cliente que está começando, tem um volume pequeno a médio de leitura, vai ler até 2 códigos de barra, vamos colocar assim, né, 2 tipos. Então, hoje a gente tem esse coletor aqui, que é o MC22 da Zebra. É um novo lançamento, né? Lançaram o MC22 e o MC27. A diferença entre um e outro é que o MC22 ele tem a conexão Wi-Fi e o MC27 tem a conexão 4G, né? Com cartão SIM, para dados móveis. Então, falando um pouco desse coletor, né? Ele foi feito, perfeito, foi feito específico mesmo para você usar com uma mão. Não é um coletor pesado, é um coletor leve. Você pode ver até que ele é um pouco fino, vamos dizer assim, né? Aqui atrás você pode ver que tem uma depressão, né? Que é justamente para o operador ele apoiar a mão aqui e não permitir que ele escorregue. Então, é um coletor que a gente vai indicar aí para pequenas a médias empresas, quando a gente fala em gestão de inventário, né, fazer o controle de entrada e saída de mercadoria. Ele é conectividade Wi-Fi, conforme eu falei. Ele também é Android 11, atualizável até o Android 14, tem a vedação IP65, e o legal desse coletor aqui é que o leitor dele é praticamente igual ao do MC33, é a mesma tecnologia, assim como o hardware. Então, a gente tem aqui, é o melhor custo-benefício, uma olhada, né, Carol? O melhor custo-benefício. Isso, exatamente. Um ponto muito importante aí que a Renata lembrou, ele é um coletor que tem um custo acessível, então ele é realmente um coletor de entrada aí. E comparado ao MC33 que temos aqui do lado, né, eles são bem parecidos, né, obviamente o MC33 ele tem uma robustez maior, né, o MC22 ele é mais leve, mais prático, realmente feito para pequenas e médias empresas e leve para utilizar com uma mão mesmo. É ergonômico e tem um custo aí perfeito para o cliente que está procurando um coletor barato. Então é o coletor de entrada aí principal que a Consult trabalha. Já dando aquela orientação para a galera que está aí, né, no dia a dia, vocês duas sabem, né, que o meu foco principal sempre foi o varejo, né, eu sou alguém que passeou pelo varejo há muitos anos, né, e eu posso afirmar categoricamente, sem medo de errar, que esse coletor resolve a demanda de 95% das empresas do varejo, ou mais até, Sim. ou mais. Afirmo assim, categoricamente, sem medo de errar. Por quê? É um produto leve, com uma boa robustez, você coloca uma capa nele e está resolvido o problema. Vai resolver o problema da maior parte das operações de logística dos pequenos e médios varejos, que é o que a gente tem de monte no Brasil.
independente se a gente está falando de supermercado, material de construção, drogaria, ele vai funcionar para qualquer um desses segmentos. E o fato de ir no Android até a versão 14 deixa o nosso cliente tranquilo em relação a atualizações de segurança, principalmente, né? Porque, quer dizer, por muitos anos ele ainda vai ter cobertura disso sem precisar se preocupar em fazer nenhum tipo de upgrade, nenhum tipo de atualização do equipamento. Então, muito legal. É um equipamento excelente. Vale lembrar que ele é resistente à queda também. E ele aguenta temperaturas de menos 20 graus até 50 graus, mais 50 graus. Então, isso é bem interessante. É um coletor maravilhoso. Então dá ele realmente... água, poeira, enfim, chuva, calor. Você pode ser um supermercado em Uruguaiana ou em Bangu, que tá tudo bem. Tá resolvido. Tá tudo bem. Tá certo, legal. Certo, então vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho dele de perto, né? Tem a teclazinha aqui do leitor. Vamos dar uma olhadinha aqui no leitor, que é uma câmera, né? Todas as linhas de coletores da Zebra que a gente vai falar aqui hoje são protegidos com esse vidro que é do Gorilla Glass. É um vidro... Conhece? Conheço. É um vidro aí resistente, né? Utilizado em muitas películas, enfim, de celular. Tem um nome específico ali, químico, vamos dizer assim, mas não vamos entrar em detalhes. Então, é um coletor teclado numérico, né? Simples, vai atender os clientes. Aqui, ele tem a tecla diamante, que vai servir para o cliente colocar outras funções nele. Então, se você quer uma função multiplicar, vamos supor, você quer que tem uma tecla que vai multiplicar a quantidade, você consegue adequar esse coletor. Então, é um coletor também que vai funcionar em emulações de terminal, né? Não vou entrar muito aqui no detalhe específico, mas tem uma licença que a Zebra ela fornece, aí uma questão mais light, vamos dizer assim, né? Para poder atender o cliente mesmo. Então, é um coletor bem legal, também é opcional o gatilho, tá? O cliente pode estar usando, eu estou sem um gatilho solto aqui, mas o cliente pode estar usando como o MC33 também, para ter mais ergonomia na hora de fazer as leituras do código de barra, e também, não tem nem o que falar, ele é super leve, em comparação aos outros coletores, né? Muito importante você ter falado dessa questão do gatilho, porque às vezes aquele cliente que está ainda num processo inicial de operação, ou está num processo de escala, então ele está vendo que a operação dele começou a apontar para cima e tende a crescer, ele saber que ele pode depois comprar o gatilho para ter mais performance é excelente, quer dizer, a gente está preservando o investimento do cliente agora na entrada e dando a opção dele comprar gatilhos para aqueles coletores onde fizerem sentido usar, porque às vezes ele tem coletor que ele vai usar na área de vendas para fazer auditoria de preço de gôndola, inventário e tudo mais, que não precisaria, de repente, ter o gatilho. E para aqueles que ele está usando para receber mercadoria, fazer coisas mais pesadas, ele bota o gatilho e está resolvido o problema, né? Com certeza. E como a Renata falou, ele também é super resistente, o cliente não precisa se preocupar, ele suporta tombos, tem a vedação também P65 contra poeira, água, respingos. É um coletor simples, porém resistente, a gente pode classificar dessa forma. Tela touch também, pode ver que o visor dele é bem grande, né? Tem aí mais de um dedo de extensão, é bem amplo também o design dele. E aqui uma coisa bem interessante que a Zebra colocou em ponto, eu achei até legal falar, o botão dele de ligar e ligar, ele tem uma crista protetora, não sei se vai dar para ver, mas ele parece ser um pouquinho para dentro. Uhum. E isso vai facilitar muito, vamos supor assim, aquele operador que tem o dedo pesado, que clica e afunda o botão e futuramente pode causar problemas, né? Então a Zebra criou ele de uma forma bem rasa, acho que dá para visualizar assim. Para evitar esse tipo de coisa, entendi. Para evitar esse aperto aí, evitando manutenções, troca de teclado, toda essa questão. Então, se você está procurando um coletor simples, um coletor prático e com um custo perfeito, ele é o mais indicado, é o MC22 Zebra. Legal. Caso sua operação for externa, você vai adquirir o MC27. Tá. A estética é a mesma, só muda mesmo a conexão. Tá, então se eu tiver operações de apontamento de campo, se eu tiver uma operação onde eu tenho depósito que está em área externa e interna, a gente pode pensar num MC27 para poder fazer esse comparativo, certo? Sim, nesse cenário, até mesmo se o cliente não tiver uma conexão, aquele cliente está iniciando, né, não tem um Wi-Fi tão bom ainda, o sinal é fraco, e não quer arriscar, aí a gente opta colocar aí o MC27 com o chip de dados móveis aí.
Ah, legal. Então, o MC27, além de ter a capacidade de trabalhar em ambientes externos, ele também te dá a possibilidade, então, de colocar um chip de celular lá 4G e rodar a partir do 4G. Isso, exatamente. Legal. Então, um coletor bem legal aí para a gente poder fornecer para os nossos clientes hoje. Joia. Mas aí, o que acontece? Meu depósito cresceu um pouquinho. Eu enfiei umas empilhadeiras lá, comecei a paletizar esse estoque, trabalhar com endereçamento, ele é um pouco maior agora, tem umas docas, uma área de picking lá, ele ainda não é muito grande, mas já virou um centro de distribuição. O que é que vem acima do MC22 para um cenário um pouco mais robusto? Quando a gente já pensa em um centro logístico, vamos dizer assim, do cliente que tem unidade em São Paulo, Paraíba, Minas, Santa Catarina, que já é uma operação grande, já atende vários clientes aí no mercado, a gente já tem a opção do MC33, que é um coletor também robusto, é Android 11, atualizável até o 14, tem também o mesmo índice de vedação, na verdade ele é IP64, muda umas coisinhas, mas a gente não vai citar aqui, aguenta 3.000 tombos, quedas de até 6 pés, que daria 1,80 m? 1,8 m. 1,80 m, dá 27 centímetros por pé, dá 1,72 m. Isso. Também protegido com Gorilla Glass, a bateria dele é super resistente, é de 7.000 miliamperes. Também o gatilho, né, nessa opção aqui, a gente já tem ele fixo, facilitando assim a leitura do código de barras, né? Opções também de curta e longa distância. Teclado aqui, se eu não me engano, esse aqui é alfa, tem letras e números, né? Também é a mesma tecnologia aqui da crista, né? Mais protegida, o leitor, o botão de leitura. Então, tem os sensores também aqui, né? Quando você ativa o sensor dele. O scanner dele também é bem robusto, ó. Todo scanner é uma câmera, né? A gente diz que cada leitor é uma câmera e cada câmera tem as suas qualidades, seus benefícios. Então, a câmera dele é muito boa aí, a gente pode citar. Então, seria um coletor ideal mesmo para uma operação de muitos turnos. Uma operação assim que roda 24 horas, aquele cliente que precisa de um coletor mais resistente. Também tem opcional sem um gatilho e você pode estar colocando uma capa para proteger ele. É um coletor excelente também, tela touch, né? Bem mais robusto, ergonômico. Pode ver aqui que a tela dele é um pouquinho, acho que até maior que o MC22, será? Deixa eu dar uma olhada aqui. Maior. Em questão de largura, ela parece ser maior. A gente olha assim, né? Pouquinho parece, maior, muito pouco. Parece ser um pouquinho maior. Mas também é um coletor excelente, aí a gente já vai considerar ele como um coletor de gama média para os clientes de logística aí que precisam. Muito utilizado em centro de distribuição. Grande parte dos clientes da Consult tem o MC33 na operação dele. Vamos lá. 3.000 tombos. Excelente dado, né, que a gente traz, porque, infelizmente, é um ambiente rústico, pesado. Como a gente está recomendando esse equipamento para centro de distribuição, operador logístico, broker, etc. e tal, pressupõe-se piso de cimento, aqueles ambientes de gôndolas paletizáveis enormes, empilhadeira, caixa indo para tudo quanto é lado, e as pessoas ali no meio do caminho transportando essa mercadoria. É certeza que uma hora ou outra o equipamento vai cair no chão. Então, o dado, né, de 3.000 tombos demonstra para o nosso cliente o quanto esse equipamento é robusto. Evidente que se ele tomar um tombo de uns 7 metros... 7 metros... altura, gente, não tem quem resista, né? Exatamente. Pode até conseguir aí salvar alguma coisa dele, mas... Mas é evidente que há limites para isso também. Quando a gente fala em 3.000 tombos, a gente está falando tombos da linha da cintura, 1,20 m, 1,30 m no máximo, né, de altura. De qualquer forma, você trouxe um dado extremamente relevante para quem está vendo esse vídeo. É o equipamento que a maior parte dos nossos clientes utiliza. Ponto. Não precisa falar mais nada. Sim. Carol, eu sei que talvez você não consiga dar essa informação com precisão, porque a gente não tem esse dado, mas é possível a gente
inferir que talvez seja o equipamento mais vendido da Zebra hoje no Brasil? Sim, Né? consideravelmente. Clientes de logística hoje, se falando assim em grandeza Zebra, ele é o coletor queridinho aí do mercado. É realmente para aquele cliente que vai fazer leituras constantes, tem muitos turnos que são longos. Então, é o coletor principal aí que briga com qualquer outro coletor do mercado. Eu acho que ele tem Ele é alguma vantagem referência. também. Você falou de turnos, se eu não me engano, é esse. Tem a vantagem da bateria, que dura mais. Sim, a bateria dele é de 7 miliamperes, então ele dura bem. É uma bateria extremamente potente aí. 7.000 miliamperes. O que eu falei? Perdão. 7 miliamperes. Perdão, mas é exatamente isso, mAh. Só para dar uma referência, né, para a gente poder comparar celulares de ponta de mercado, celulares de ponta, não vou citar as marcas, mas aqueles que a gente pode chamar de linha premium, trabalham com baterias de 3.500 a 5.000 miliamperes, e a gente está falando desse coletor com 7.000. Mesmo assim, importante frisar, quem trabalha com 3 turnos, roda 24/7, considere, porque vai ser necessária, a compra de baterias adicionais e doca de carregamento para conseguir manter esse equipamento funcionando sempre, porque essa bateria não vai aguentar um turno inteiro, perdão, não vai aguentar um dia inteiro de operação. Pode até ser que no começo, com o equipamento ainda em implantação e as pessoas ainda não utilizando ele na sua magnitude, ele até por um dia ou 2 dure, depois é impossível. Então é muito importante considerar a compra dos acessórios também para manter esse equipamento funcionando bem, né? Sim, até para os clientes que estão vendo a gente aqui, né, nessa reunião, nesse webinar, vamos dizer assim, nessa gravação de conteúdo, todo cliente que compra é batata, assim, vamos colocar, todo cliente que compra coletor de dados, ele compra acessórios, e nesses acessórios sempre tem baterias extras, porque é aquela seguinte situação, né, você passou o dia inteiro com esse coletor aqui, um turno inteiro, vamos colocar, vai entrar a segunda equipe do turno, o operador vai tirar a bateria, colocar na doca para carregar, vai vir outro operador pegar esse coletor e pegar uma bateria carregada. Então é importante que o cliente adquira o gatilho para ter uma ergonomia, por quê? Você ficar fazendo esse movimento aqui o dia inteiro num CD, vai chegar uma hora que o operador vai cansar. Então pensa, você vai, bipa, sobe. O gatilho ele te dá uma ergonomia porque ele fica mais leve na sua mão. Então, a importância de ter uma capa, a importância de ter baterias extras, de ter uma doca para carregar suas baterias, é de extrema importância. É um ponto aí que a gente pode colocar como relevante. E aproveitando, Vitor, esse detalhe do celular e coletor, como que a gente pode classificar aí as diferenças, né? Então, o cliente fala assim, mas eu não posso usar um celular na minha operação e botar um ring scanner na ponta do meu dedo? Você olha assim e fala, é uma ideia legal, né? É um celular, tem um custo mais barato, né, mais em conta, vamos colocar assim, mais acessível, colocar um ring na ponta do dedo é interessante. Mas quais são as diferenças aí que a gente pode colocar? Por que não um celular e sim um coletor? Vamos começar pelo simples, a câmera. A câmera de um coletor de dados é mais potente do que a de um celular, tanto traseira como a câmera frontal. E a leitura também vai ser muito melhor quando a gente fala de coletor. Além disso, os Androids dos coletores de dados são Android 10, Android 11 e atualizável até o 14. Quando a gente fala de celular, é inferior. Você tem o Android 8, o Android 7, Android 9. Questão de bateria, a mesma coisa. Você não vai ter uma bateria de 7 mAh no celular. Você vai ter uma bateria de 3 mAh. Carcaça. A carcaça, a tela também. Já pensou se o celular cai na sua operação? Vai quebrar. Como é que funciona a assistência, a garantia desse equipamento? O coletor é totalmente diferente. É porque, além de tudo, o fato de você ter, por exemplo, um teclado para não ficar o tempo inteiro clicando na tela, descalibrando ela, o fato de você poder ter uma canetinha para poder fazer as operações com a caneta, tudo isso vai levar esse equipamento a ter uma durabilidade a longo prazo muito maior. Eu até acho que para uma loja muito pequena, que não tem depósito,
fazer um inventário num celular não é tão complicado. Uma loja pequena e não tem depósito, tá? Isso. Então, você tem lá uma área de vendas, tua loja é pequena. O que é uma loja pequena? Uma loja de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, onde você não tem depósito, você tem área de vendas apenas, e você estoca a mercadoria na gôndola e nas ilhas. Se o teu software tiver uma aplicação de coletor de dados para inventário e tudo mais que rode no celular, talvez até te atenda. A partir do momento que você tem uma loja acima de 300, 400 metros quadrados e você tem depósito, fazer isso com o celular é uma loucura. Uma loucura. Sim, com certeza. Sem contar a garantia do equipamento, né? Você não vai ter 3 anos de garantia no celular, mesmo que você tenha contratos, enfim, coisas à parte. E sem contar que os acessórios também para o celular são genéricos. Então você vai ter aí mais ou menos uma gambiarra, vamos dizer assim. Você não vai ter uma doca para carregar o seu celular, você vai ter que botar ele na parede. Você não vai ter uma capa específica com proteção de couro, com uma alça. Vai ser realmente aí como é que eu posso colocar uma palavra? É o barato que sai caro. Exatamente. É conveniente, é intuitivo, mas na prática não funciona. Não é legal, realmente. Legal. E agora a gente vai fazer, até antes de falar dos outros coletores mais potentes, coletores touch, eu não estou com a caixa do MC22 aqui, mas eu tenho aqui no escritório a caixa do MC33. Legal. Então, você, cliente que vai receber o produto, a gente vai fazer um unboxing aqui mais ou menos de como que ele vem para você, né? Então, você tem aqui a caixa, vou abrir aqui do lado, que eu estou sem uma câmera à parte. Assim que você abre aqui a caixa, né, você vai receber o equipamento, deixa eu virar assim, ele num saquinho protegido, né, aqui o coletor, aqui na lateral direita a bateria, né, provavelmente pro vídeo vai ser esquerdo, mas a bateria dele. Então o coletor ele vem todo protegido, a bateria dele vem embaladinha, deixa eu até pegar aqui. Ele vem com esse suporte, né, vamos dizer assim, essa embalagem. Eu acredito que todos venham com essa alcinha aqui, né, geralmente já vem de fábrica. E a caixa com mais ou menos o manual do equipamento, né, o que vem dentro dele e como você talvez tenha uma configuraçãozinha aí. Então vem aqui o manual do usuário, né, pode ver aqui MC33XX, original zebra, as folhinhas aqui para você ler, e vem o coletor, com a entrada da bateria, né, você só vai encaixar ela aqui depois. Então mais ou menos seria esse o unboxing, vem o coletor, a sua bateria e o seu manual, todos na embalagem original zebra. Então, também é um ponto muito importante a se falar de clientes de locação. Quando você faz locação de 12 meses, locação de 24 meses, independente do período, na verdade, e você pensa futuramente em ter novos equipamentos no seu parque, claro, a tecnologia ela vai se atualizar, né? Um dia vão vir novos coletores de dados mais potentes do que esses aqui que a gente vê hoje. É importante que você guarde as embalagens originais, para você fazer a devolução para o seu fornecedor. Isso, querendo ou não, dá uma credibilidade, um cuidado a mais com seus equipamentos, principalmente se você vai transportar eles para outros CDs, outras matrizes, filiais, enfim. Então, vem aí a importância. Então, ao receber o coletor de dados, embalagem original zebra, coletor bem estruturadinho dentro. Muito bom. E aí? Legal. O cliente olhou o MC33, falou, cara, é muito legal, eu adorei. Baita produto, mas minha operação pede mais, porque a gente já está falando de uma operação muitas vezes industrial ou uma operação logística muito pesada, com milhares de cargas entrando, milhares de cargas saindo, uma operação gigante. Então a gente passou do nível das operações médias e fomos para uma operação de grande porte. O que é que vem daí para cima? Só um detalhe que eu esqueci de comentar, o MC33 é o substituto do MC22, que é o Windows. Então, você, cliente que tem MC22 e quer fazer a troca do parque para Android, adquire MC33. Falando sobre o que o Vitor... Perdão, Vitor, pode falar. Não, pode falar, acho que está claro, pode ir. Falando clientes câmera fria,
clientes mais robustos, clientes que têm operações mais exigentes, clientes que precisam de uma vedação aí maior no coletor, ou aqueles até mesmo que possuem MC92 na sua operação. Eu não tenho ele aqui hoje, mas vou falar brevemente sobre o coletor. Quando a gente fala de operações mais robustas, que demandam um coletor que tem um processador mais rápido, um processador melhorado, ultra poderoso, a gente vai entrar em MC93, que é um coletor aí ultra robusto. É um coletor bem resistente, é para uma operação mesmo que não tem nem como a gente descrever, assim, uma operação externa, interna, com muitas quedas, concreto, chuva, água, câmera fria, congelados. A gente sempre vai para os mesmos lugares, mineradoras, sim, áreas fabris de produção, plataforma de petróleo, expedição, por exemplo, da área de carga de aeroportos, quer dizer, é coisa pesada, robusta. Talvez algumas sim, operações envolvendo construção civil, onde você precisa de um equipamento mais robusto a poeira, chuva, sol, detritos, coisas assim. Operações dentro de câmara fria, operações dentro de espaços confinados para saúde, por exemplo, a gente vai sempre ter que buscar um equipamento desse tipo, correto? sim. Então, apesar também o MC33, a gente vai entrar num ponto aqui do 93, mas o MC33 ele também tem leitura de curta e longa distância. Quando a gente fala de MC33, é a mesma coisa. É para aquele cliente que tem uma câmera fria, uma indústria frigorífica que tem um alto armazenamento. Tem a câmera também de 13 megapixels a traseira, de 5 megapixels a de frente. Tem o processador aí extremamente poderoso, o Core 8 Core que fala, na verdade. É a prova d'água, é a prova de pó, poeira. Também possui o Gorilla Glass, é um ponto legal e a gente colocar em pauta. E é um coletor especificamente para muitas leituras de código de barra. Vamos colocar assim, um cliente que vai ler demandas assim, sem parar de leitura de código de barras. Então ele veio também com até 8 vezes mais memória RAM, 16 mais vezes memória flash, é um ponto legal a se comentar, do que o MC92. Então ele é mais potente. E ele tem um diferencial também que é o modo vibratório. Eu não me recordo se o MC33 tem, mas vamos colocar em uma operação extremamente barulhenta, uma mineradora, aí tem esse ponto importante, né? Você não vai conseguir ouvir o barulho dos bips do coletor. Você tem um modo vibratório aí para poder ajudar você. E também a bateria dura 2 vezes mais do que o MC92. Então é um coletor aí 2 vezes mais. Eu posso até buscar aqui rapidinho. Renata, por favor, dá uma olhadinha para mim qual que é quanto que tem de miliampere a bateria do MC92. É só para a gente comparar aí. Pode buscar no site da Zebra mesmo. A gente comparar esse dobro aí que tem. Então, falando de leitura aí, 21 metros de distância, o mínimo 7 centímetros de leitura para curta distância. É um coletor aí extremamente potente. Rapaz, utilizado muito em porto. É uma arma. É uma arma. É um coletor poderoso. Eu acho que você ia falar, mas talvez o seu áudio estivesse fechado. Falei que eu ia procurar no site da Zebra, né? Isso. Eu acho que ele não vai estar no catálogo porque é o Windows, mas se a gente buscar lá no campo de buscar, a gente vai dar uma olhadinha no PDF dele e já vai ter a resposta aqui. Tá, mas acho que até já achei aqui para você, vou até compartilhar o link, Renata. Mas com certeza mais potente, ou no mínimo igual ao MC33, né? Sim. Então a gente está falando mais de um geral aqui, Renata, encaminhei para você. A gente está falando mais de um geral aqui de linhas de coletores principais, né? Quando a gente fala de um coletor mais potente, a Zebra tem, acho que é o TC83, posso confirmar agora, que é um coletor extremamente robusto, mas... É uma operação específica, né? É, bem mais específica, mas esses coletores já atenderiam perfeitamente o cliente. E agora, vamos entrar num coletor de dados, muito legal também, que é o TC21 e TC26. Estou com ele aqui também para fazer o unboxing. É um coletor all touch. Então, vamos colocar um cenário aí. O cliente que procura hands-free. Você colocar o coletor no seu pulso com o ring scanner.
Você usar ali na operação, é coisa de futuro mesmo, quando a gente fala, né, de filme, de tecnologia, de você apontar o coletor assim e ele fazer a leitura. É bem legal, bem diferenciado. Então, a gente pode colocar situações de hands-free e também de venda assistida. A Consult tem alguns clientes que usam esse coletor para fazer venda assistida. Muitas vezes em lojas de construção, alguns produtos específicos que o cliente chega com uma lista para fazer uma compra. Tá. Então, só para a gente colocar um corte entre o que a gente falou até agora e o que a gente vai falar a partir de agora é assim, tudo que foi falado das linhas MC22, 33, 93, a gente pressupõe o cliente operando o coletor ou com o dedo no teclado, ou com o dedo na tela, ou usando um gatilho. Então, a gente não está falando de mãos livres ainda. Nós estamos falando de um equipamento que depende da interação na mão com o equipamento, certo? Sim, clientes que precisam de um teclado físico. Perfeito. Agora, o que a gente vai falar para o nosso cliente são tecnologias de equipamentos vestíveis que a gente pode utilizar sem a necessidade de usar a mão para operar o equipamento, correto? Isso, exatamente. Então, a gente vai colocar aqui um coletor de entrada, não vamos entrar muito em detalhes em outras linhas da coleção, né, do TC. Temos o TC21, TC26, que é da mesma linha. Novamente, o que muda entre um e outro é que o TC21, ele tem a conectividade Wi-Fi, e o TC26 tem a conectividade com o cartão SIM, que é o 4G. Depois a gente tem a linha TC50, TC67, que a gente vai entrar bem pouquinho, e também temos um coletor mais empresarial, que é o EC30, temos também um outro modelo dele, mas a gente vai falando aí ao longo da conversa. Tá. Então, falando de TC21, essa é a caixinha que o cliente recebe, quando recebe o coletor, pode ver que ele é fino, né? Ele é bem parecido com um celular, muito usado em hospitais, muito usado em clientes que vai fazer venda assistida em loja de construção, em solução de hands-free. É um coletor aí ultra resistente também. Então, a gente vai abrindo o unboxing aqui, esquece que está gravando. Então, ele vem assim, né, a caixinha com o manual dele dentro, também vem vedadinho como o MC33. Então, esse aqui é a carinha do coletor. Ele é bonito, olha só, fino. É feito para operações que o cliente vai usar em transporte também. A gente pode colocar entrega de mercadorias que precisa ser usado com uma mão e transportado facilmente. Então, num bolso, num cinto, a gente pode colocar ele nessa forma. Então, vamos falar aí recebimento de pedido de loja, de venda, de armazém, questão varejista mesmo, né? Então, essa aqui é a carinha do coletor, essa aqui é a parte traseira, a bateria removível para recarregar. Temos aqui a câmera dele, né? Saídas de som, o leitor de código de barras. Acho que aqui dá para visualizar melhor. Ao lado, você também pode acionar, nessa teclinha amarela, o leitor. Então, quando for fazer uma leitura assim, bipar alguma caixa, alguma entrega, geralmente de caixa de assinatura, a gente vê bastante, né? O entregador vindo até a nossa casa, colocando nosso dado e bipando a caixa na hora da gente entregar. Tem uma empresa de logística aí muito forte em courier que deve ter alguns milhares desse equipamento rodando no planeta. Sim, né? Com certeza. Então, a Consult tem clientes de varejo que utilizam ele, clientes de logística que entram com o uso de hands-free, e temos clientes também em hospitais que utilizam ele. Também tem o opcional do gatilho para o cliente que quiser utilizar. Se eu não me engano, ele tem a entrada para o gatilho, posso até confirmar se não é uma informação errada. Mas é um coletor aí extremamente acessível, que tem um custo baixo, é para usar com uma mão, e é extremamente flexível, vamos dizer assim, ergonômico e leve. Ele é bem parecido com o celular. Então, assim, ó, para quem tem venda assistida, então, por exemplo, você tem um vendedor dentro da sua loja, ou um vendedor externo. Para quem tem operações de courier, então, entrega de medicamentos, entrega de documentos, entregas de pequenos volumes. Para quem quer usar ele com a mão livre, ou seja, você veste ele num suporte aqui no teu punho, e roda o coletor na tua mão, deixando a sua mão livre para poder pegar uma caixa, ou atender um cliente, ou operar algum tipo de
equipamento, o que quer que seja, para quem não tem muito espaço e a ergonomia requer que você enfie o coletor no bolso, então você não tem como colocar uma cinta para ficar andando com o coletor pendurado, ou não faz sentido ter uma capa que você tem uma cinta que você coloca ele no ombro, porque a ergonomia para quem está operando o equipamento fica ruim. Esse equipamento preenche perfeitamente esses requisitos, certo? Certo, pode ser usado também como um celular, quando a gente fala, o cliente que é o hospital, vai ligar para algum médico, em alguma urgência, algum enfermeiro, também dá para utilizar. Outros pontos muito legais desse coletor que a gente pode citar aqui, bateria removível, também é Android 11, atualizável até Android 10, perdão, atualizável até o 14, a tela dele é de 5 polegadas, tá? Então, é um coletor all touch, extremamente resistente, tem vedação IP64, que vai para neve, olha que loucura, neve, água, poeira, é resistente a queda, calor, chuva, e o interessante dele também é com Gorilla Glass. Então, ele tem aqui a vedação na janela do scanner e na tela. É um coletor bem resistente. Câmera frontal de 5 megapixels, feito para chamadas de vídeo, caso precise, e a traseira é de 13 megapixels. É um coletor bem legal também de se trabalhar. E tem a qualidade de voz superior à de um celular. Ponto muito importante a gente colocar. Para aquele cliente que estava considerando dar um celular para o seu vendedor ou para o seu atendente de loja, essa pode ser uma excelente opção que vai preservar seu investimento a longuíssimo prazo. A principal vantagem é você levar em consideração que o celular é muito, muito mais frágil do que um equipamento desse. O teu vendedor, ou o teu assistente de loja, ou o teu courier, com um celular que dá problema por queda, deixa de trabalhar com a mesma eficiência. Então você precisa começar a pensar em ter quantidades absurdas de equipamento para poder lidar com isso, enquanto que um coletor desse vai ter uma durabilidade absurda em relação ao celular, e na modalidade de locação, o investimento que você vai fazer mensal num equipamento desse, quase que fica elas por elas, levando em consideração a quantidade de celulares que você vai precisar comprar até colocar um coletor novo no lugar desse. Então, assim... Tem que contar que ele é um leitor também, né, Vitor? Ele é um leitor mais um celular, como se fosse. Ele é um leitor, ele é um coletor, ele é um celular, ele tem câmera, tem tudo. É um equipamento perfeito para esse tipo de funcionalidade e que vai fazer com que o nosso cliente trabalhe de uma forma muito mais eficiente do que trabalhando com o celular. Sim. E o legal é que ele serve para todos os clientes, ele tem um baixo custo, ele é um coletor de entrada. Então, ele tem, o TC21 é conectividade Wi-Fi, só recapitulando, o TC26 tem a entrada para o chip de dados móveis. Tá bom. E outro diferencial dele, para hospitais, tem a linha HC, e eles são resistentes a produtos. Então, assim, produtos corrosivos, produtos químicos agressivos, a carcaça dele é resistente. Então, ele tem uma ótima vedação aí quando a gente fala para o cliente que precisa ter uma higienização maior, inclusive agora está acabando a pandemia, né? Mas em tempos de pandemia, por ele ser touch e muitos usuários pegarem, pode limpar com álcool, não tem problema nenhum. É um coletor aí bem legal para se usar com hands-free. Joia, muito legal. Então, TC21 para quem não precisa de conectividade 4G, TC26 para quem precisa que a pessoa opere com o celular plugado. Sensacional, baita equipamento. Sim. Falando da linha de TCs, ainda só para a gente fechar, vamos falar mais num geralzão, né? A Consult, ela tem hoje TC21 e TC26, é um dos coletores que mais saem aqui na empresa, inclusive para projeto. Então, a Zebra tem outras linhas também de coletores touch, que é para aquele cliente que precisa de uma ultra robustez. Então, a gente pode colocar aí a faixa do TC50, que é recomendado para aqueles clientes que precisam sair do Windows e entrar para o Android. O TC21 atende, mas tem algumas especificações a mais aí que você pode estar entrando em contato com a gente, e a gente vai fazer um plano de negócio, um projeto bem estruturado para ofertar o equipamento correto. Então, falando brevemente, TC50, né? Ele é melhor do que o TC21, bateria carrega em até 2 horas, é um coletor um pouco mais robusto e está aí numa gama média.
Agora, se o cliente ele quiser um coletor ultra robusto, aí a gente entra na linha do TC70, que é um coletor, tem um display mais resistente, é um coletor mais diversificado. Então, a Zebra, ela atende todo o cenário, atende todas as operações que o cliente precisa. Se você é um cliente de entrada, se você é um cliente médio, se você é um cliente que precisa aí de uma ultra robustez. Joia, muito bom. E o que mais nós temos? Podemos comentar um pouco sobre a linha EC50, que também é um coletor touch, está aí ao lado da linha dos TCs, é 25% mais leve e 50% mais fino do que a linha dos TCs. É um coletor empresarial, vamos colocar assim, né? Também é ideal, tem Android 10 e é ideal para clientes que já usaram o EC30. A gente recomenda que, se você já usou o EC30, coloca o EC50 aí para você poder fazer uma nova aquisição. Eu já. Já usou? Trabalhei com ele Não creio. um mês, testando como celular empresarial, inclusive, Olha e a que legal. experiência foi excepcional. Quase que eu não devolvo para o estoque da empresa. Porque eu queria Olha que ter novidade, certeza... que legal, Vitor. Não, é verdade, eu queria ter certeza absoluta. Eu falava para o time na época, na outra companhia onde eu trabalhava, eu dizia para o time o seguinte: olha, para que a gente tenha certeza absoluta que a gente pode recomendar o uso desse equipamento para os nossos clientes, eu vou usar. Mas o cara fala, você está brincando que você vai sair com um coletor de dados como se fosse um celular? Vou. Ué. Você usou o EC30 ou o EC50? Eu usei o EC30. O EC50 ele tem um visor mais amplo. Ele é maiorzinho. Então, para o cliente que usou EC30 e que é um visor mais amplo, procure EC30. EC50, perdão. Quando eu chegava em restaurante, colocava ele em cima da mesa, assim, o pessoal, que celular que é esse? Então, não é um celular. É como se fosse, mas não é. Porque chamava atenção, ninguém estava acostumado a ver aquilo, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção das pessoas é o seguinte: eu usei em bolso de calça jeans, eu usei em bolso de blazer para fazer reunião, eu usei com mochila. Para quem quer dar um equipamento robusto para o cliente, perdão, para o funcionário, para que ele use como um equipamento corporativo e faça outras funções também, esse equipamento é espetacular. Aí eu posso falar porque eu usei, né? Olha só. Eu tive a experiência de usar e é muito legal. Muito legal mesmo, de verdade. Essa linha de coletores é exatamente para o cliente que não tem Zebra e queira adquirir. A gente pode ficar aí na faixa de coletores empresariais e coletores realmente para uma operação. Inclusive, o Abdo Casseb tem um TC26 à disposição dele, também usando como um celular. Abdo Casseb é o diretor comercial lá da filial norte, né? Da empresa. Isso. Então, o Casseb tem um coletor aí que ele utiliza, leva para os clientes, já atende telefone. Então, os funcionários da Consult também usam os coletores de dados da Zebra, um ponto legal aí a gente a colocar, né? Você comentou uma coisa importante que eu, inclusive, como usuário do equipamento, posso comentar. O microfone desses coletores, quando você está usando como celular, é um negócio espetacular, a qualidade de voz. Não dá para comparar com o de um celular. É superior, total. É impressionante. A impressão que dá é que você está falando com um microfone do teu lado, assim, um microfone grande, robusto, uma caixa de som. É um negócio impressionante, é muito legal. Sim, muito esses legal. Coletores ao touch são essenciais para os clientes que a gente falou aqui, né? Cliente de varejo, usar como venda assistida, quem sabe até fazer um controle de estoque quando a loja ela é de média, pequena média, aí vamos colocar numa operação mais simples. É um coletor que não vai precisar de tantas leituras, é importante a gente colocar aí. Não vai ser um coletor que você vai fazer 3, 4 turnos no dia, vamos supor, né? E também um diferencial dele, muito legal, é essa questão, né, da limpeza, da vedação, também usado em hospitais, um coletor também usado em nível empresarial. É um coletor, assim, de entrada com custo baixo, ideal para você entrar na sua operação. Ah, Carol, mas você falou de TC21, falou da linha EC também. Qual que vai ser o melhor para a minha operação? Entre em contato com a gente vai fazer uma análise. Se preciso, a gente homologa o equipamento com o cliente também para saber se vai atender.
Hoje a gente prioriza muito o processo de homologação, para a gente ter certeza que o coletor que a gente está ofertando vai atender a operação do cliente. Então, a Joia. gente tem especialistas que fazem análise de part number, o número de série do equipamento certinho para enviar para você. É feito todo um processo aí consultivo, né, com a Consult. Excelente. Bem legal. Fazendo até um trocadilho, né? Nós temos Consult no nome, né? Não é à toa. Sim. É justamente por conta desse tipo de jeito, né? Todo particular de atuar. Legal. Tem mais alguma coisa que você quer, algum equipamento que faltou a gente comentar, Carol? Ou podemos dar como finalizado esse webinar? De coletores de dados, eu acho que a gente fez aí uma abrangência total de coletores da Zebra, né? Mas na próxima reunião a gente vai tratar sobre coletores Honeywell também, que são 2 concorrentes que estão aí no mercado, 2 fabricantes principais aí em coletores de dados. A gente vai falar um pouquinho de coletores também de entrada, média, alta, de experiência, mas hoje a gente conseguiu falar de todos, desde a linha touch, a linha leve, para logística, né, o baixo, o médio e o alto. A gente conseguiu colocar aí bem legal. Também já tive a oportunidade de testar por 30 dias um coletor da Honeywell, que eu não me lembro o modelo, que já faz muito tempo isso, que tinha características de um celular. Também foi uma experiência muito divertida. Então, acho que deve ter sido a linha dos EDA 50, EDA 51K. EDA 50. Isso. Usei esse equipamento no passado. Muito divertido foi a experiência também de poder ficar com ele por um tempo e usar como se fosse um celular. A verdade, sim, entre nós aqui, para quem não brinca muito no celular, não é muito de jogar, não dá vontade de devolver. É fantástico, é sim, muito legal. E o legal também é que a Zebra tem aplicações, licenças que você pode comprar, que é o PPT, não, PTT, perdão, que é o Push to Talk, acho que é assim que pronuncia, que ele vai funcionar como se fosse um rádio. Então, é um detalhe aí específico, a gente pode entrar em mais detalhes depois, né? Hoje a gente falou de coletores aí para logística, também tem coletores veiculares. Falar, né? Oi, perdão? Inclui para falar. Tradução. Sim. O PTT aí é bem legal, ele vai funcionar como um rádio, você consegue falar com os operadores, consegue criar um grupo entre eles. Então, tem algumas aplicações legais aí, algumas licenças que o cliente pode adquirir. Inclusive, também tem uma licença, não me recordo o nome agora, mas que o cliente pode bloquear o acesso do operador em determinadas telas. Então, se você quer que o operador só acione o Wi-Fi e 4G, ele só vai fazer isso. Então, tem essa opção aí, a gente pode estar ajudando o cliente nesse processo aí consultivo também, caso ele precise. Mas acessórios, né? Vamos colocar um overview aí, temos a doca, a Zebra tem uma linha bem grande aí de acessórios, doca, capa protetora, estojo protetor, baterias extras, gatilhos, canetinhas também touch para coletores. Então, é uma linha bem extensa aí que vale a pena o cliente conhecer. Joia, muito bom. Bom, vou reforçar aqui o recado de que quem está vendo esse conteúdo agora e de repente ficou com alguma dúvida ou, pô, gostei, quero levar meu projeto para a Consult poder me ajudar, clica aqui embaixo, tem o link para você entrar em contato com a gente no nosso site, chamar a gente ou pelo WhatsApp ou por formulário de contato, enfim, fica à vontade, ou ligar para a gente, você fica à vontade para poder entrar em contato. Deixa a gente entender um pouco melhor a tua necessidade, entender um pouco melhor o teu projeto, e aí, baseado naquilo que você falar, a gente vai recomendar dentro dessa gama de equipamentos o equipamento que melhor vai se atender para a sua necessidade. Muito obrigado por mais esse conteúdo, uma boa tarde para você. Obrigada, pessoal. Boas vendas. Obrigada a todos, pessoal. Valeu, tchau, tchau.